Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, exoramos as bênçãos de Jesus para todos nós. Estamos celebrando, durante estes dias, mais um aniversário da reencarnação de Francisco Cândido Xavier. No dia 2 de abril de 1910, o venerando espírito do apóstolo da mediunidade submerge a matéria para iniciar mais uma veneranda jornada de edificação, sob as luzes venerandas também da doutrina espírita. Falar-se a respeito de Chico Xavier é quase um atrevimento, porquanto a sua existência, que é um evangelho de feitos e não de palavras, é bastante conhecida, não somente daqueles que somos espiritistas, mas também de todas as pessoas que se interessam pelo bem, já que ele foi considerado o homem do século no Brasil, uma das figuras mais importantes da nacionalidade brasileira. Recebeu praticamente todas as homenagens que são deferidas a um cidadão das terras azuis, verdes, amarelas, banhadas pela suave claridade da constelação Cruzeiro do Sul. Chico Xavier impôs-se através da ternura. Pelo amor, ele conquistou praticamente o inconquistado, o país diferente das almas tumultuadas. Viveu no anonimato possível e por isso mesmo tornou-se mundialmente famoso. Nas nossas longas viagens por diferentes países do globo, sempre alguém nos perguntou a respeito de dois vultos, Pelé e Chico Xavier. Mesmo na Índia, quando fomos em visita a Sai Baba, um menino de rua de nome Tamil perguntou se eu era italiano. Ele responde que não, eu era brasileiro. Ele, Pelé, como vai Pelé? E ademais, e Chico Xavier? Então eu disse, ambos vão muito bem. Um deles jogando a bola na terra e o outro conquistando as almas para o reino dos céus. O menino sorriu. Claro que este diálogo foi em inglês, através do nosso intérprete, que, fascinado por aquele menino, escreveu no hall das crianças que nós conquistamos em nossa viagem à Índia. Então, Chico Xavier conseguiu tornar-se um vulto imperturbável. Em toda e qualquer situação, ele sempre manteve a mesma serenidade. Nos momentos tensos da sua vida, como, por exemplo, no ano de 1957, quando ele sofreu uma denúncia muito perturbadora. Os jornais dos diários associados, dirigidos por Assis Chateaubriand, em todo o país, estampou em primeira página que Chico Xavier havia sido desmascarado pelo padre Boaventura. O insigne sacerdote, que desencarnou há poucos anos na cidade de Novo Hamburgo como bispo, era um rude adversário do espiritismo e, por consequência, tornou-se um adversário teológico, porque cristãos não se devem odiar, devem discrepar e naturalmente pensar diferente pela sua liberdade. Mas não era assim que pensava o padre Boaventura. Quando mais jovem, naquela década 50, na imediata 60, era muito severo e criou para nós outros espiritistas dificuldades e problemas que nós procuramos transformar
na estrada redentora do Calvário. Naquela oportunidade, o sobrinho de Chico Xavier, que era um rapaz portador de debilidade mental, era alcoólatra, epiléptico e um tanto esquizofrênico, a quem o Chico tratava com ternura, porque ele não morava em Pedro Leopoldo, mas na cidade de Sabará, também em Minas Gerais. Era filho de uma das queridas irmãs do Chico. Esse rapaz apresentava distúrbios múltiplos, que somente a paciência do Chico suportava. E ele, naturalmente, tomou conhecimento do Espiritismo em Belo Horizonte, especialmente as lições maravilhosas que eram ministradas na União Espírita Mineira pelo inesquecível Rubem Romanelli. Rubem Romanelli foi um desses professores belo-horizontinos que residia numa cidadezinha do interior chamada Esmeraldas e que deslumbrava a capital pelos seus valores de cultura, de conhecimento e de espiritualidade. Naquela época, os anos 50, estava chegando ao Brasil, em 51, o eminente professor Pietro Baldi. E Rubens Romanelli, que havia lido a sua obra básica, que Emmanuel chamou O Evangelho da Ciência, esse livro fantástico, A Grande Síntese, tornou-se um discípulo afervorado do mestre e médium italiano. Mas era, acima de tudo, espírita de convicção. Havia fundado pela União Espírita Mineira o ginásio O Precursor, um dos primeiros ginásios espíritas do Brasil, onde lecionava com a sua verve muito bela, encantadora mesmo, porque era um insigne mestre e também um excelente orador. E o jovem começou a participar das experiências mediúnicas realizadas pelo nosso querido Romanelli. Naquela oportunidade, ele apresentou uma faculdade mediúnica muito singular, uma habilidade para versejar que impressionava. Chegou mesmo a psicografar uma grande obra com a assinatura de Camões. O professor Romanelli apresentou-me, naquele período, essa experiência ainda a lápis. Também ele psicografou para mim alguns versos de Alta de Souza, de Olavo Bilac, e era, apesar das suas dificuldades interiores, muito simpático, muito agradável. Mas era um fácil instrumento das trevas. E segundo se narra, ou se narrou na época, ele teria sido visitado pelo referido sacerdote, que lhe prometeu valores caso ele pudesse desmascarar o tio. Dizer, por exemplo, que a mediunidade de Chico Xavier era inexistente. As obras que ele publicava eram naturalmente programadas e realizadas na Federação Espírita Brasileira. E ele apenas firmava. Várias das atitudes dele eram mistificação. E disse que ele próprio era um mistificador. Ele nasceu, segundo informava, com uma facilidade enorme para versejar. E todas aquelas páginas que ele psicografou sob a assistência do nobre professor Romanelli eram da sua imaginação. Assim também era Chico. Mas os fatos se prolongaram dolorosamente. Ele fez essa confissão ao Diário de Minas, espalhou-se por todo o Brasil, e Chico Xavier experimentou dores indescritíveis, mas teve a coragem de não tergiversar. Numa das entrevistas dadas aos repórteres do já referido jornal, o Diário de Minas, Chico termina dizendo: Amauri, o meu sobrinho, é um homem de bem. Ele tem as suas próprias ideias.
Tenho por ele uma grande estima, mas ele tem o direito de pensar de mim o que ele aprouver. Então, eu diria que, embora não concorde com o que ele escreveu para mim, eu vos peço a todos que encerremos aqui este capítulo e me permitam prosseguir servindo ao Filho de Maria Santíssima, a doce Mãe da humanidade. E calou-se. Não disse mais uma palavra, nunca mais. Era uma cruz que deveria carregar a infâmia, a difamação, o ódio gratuito das entidades das trevas, que detestam o bem e que se atribuem poderes de lutar contra Cristo, lutar contra Deus. Mas a história não ficou por aí. Aquele acordo não parece ter sido bem estabelecido entre ele e sua reverendíssima. Ele mais tarde se teria arrependido profundamente. Teria contado como foi esse acordo nefando e desequilibrou de tal forma que foi internado no Hospital Espírita no interior de São Paulo. E nesse hospital, aonde ele estava à mercê das suas próprias aflições, derramou querosene no corpo e ateou fogo, demonstrando que era portador de uma obsessão das mais terríveis para fazer-se inimigo da causa do bem. E Chico Xavier, com quem mantivemos longos contactos através dos anos, disse-me apenas: eu o vejo no além, numa situação dolorosa. Realmente, quando a calúnia, a infâmia são levantadas para diminuir a marcha da verdade, cavam para si mesmas o abismo da desolação, da degradação. E infeliz é aquele que provoca o escândalo, mesmo quando o escândalo se faz necessário. Sempre haverá alguém. Que tenhamos o cuidado de não sermos o móvel do escândalo, nem aquele que faz o escândalo tornar-se conhecido na sua finalidade deletéria, destruidora. Esse fato que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto foi para mim decisivo na modesta história da minha atual existência. Aprendi com aquele silêncio de ferro, chorando e sofrendo enquanto trabalhava nas reuniões públicas em Pedro Leopoldo, até mais tarde, quando se transferiu para Uberaba. No fim da década, ainda tinha a dor cravada na alma que o seu sobrinho, filho de uma irmã muito querida, que também era médium e que padeceu o estertor da agonia, vendo seu filho ser o Judas da comunidade familiar. Então este é o Chico Xavier, que poucas pessoas conheceram, que não se queixava. Ele narrava muitas vezes para que tivéssemos ideia, dimensão da sua dor, mas sem o espírito de queixa, de reclamação, de criar adeptos para a sua tese. Era um amigo que falava a outros amigos que os tinha fiéis e devotados em grande quantidade, mas que nada podiam fazer para interferir no sagrado ministério da faculdade que soube honrar até o momento final da sua desencarnação. Idoso, com o corpo visitado pelas debilidades, mas a alma fiel a Jesus, no domingo do pentacampeonato do Brasil, das grandes glórias do futebol brasileiro universal. Então eu me lembro desses fatos que são desconhecidos, ou pelo menos como se portou o Chico Xavier
Diante disso, várias revistas, livros foram escritos e trazia sendo o próprio sobrinho delatou, se acusou, teve a coragem de dizer que mistificava com tal perfeição que o homem da lavra do professor Rubens Romanelli confundia o inconsciente ou a farsa desse psicopata com os Lusíadas, quando ele havia psicografado as Brasílidas. Então, são essas dores que ninguém sabe, ninguém vê, que dão essa aura de ternura, de imortalidade aos corações. Mas, se de um lado as suas dores eram muitas vezes penosas e largas, demoradas, que fariam sucumbir alguém que não fosse constituído de uma grande resistência, havia o lado alegre, o lado jovial. E eu me recordo que no mês de junho de 1961, ou melhor, 81, eu estava em Uberaba, como eu fazia 2 vezes por ano. E naquela vez eu levava em uma sacola de plástico um livro datilografado que eu terminara poucos dias antes. Então nós íamos naquele sábado à tarde para a atividade à sombra do abacateiro. Chico me havia convidado para ir com ele no carro dirigido por Eurípides. Eu fui sentado à frente e o Chico atrás, com um pouco mais de repouso. E então ele me perguntou, porque era tão doce e tão delicado que nos facilitava o diálogo, a conversação. Trouxe alguma obra nova, Edivaldo? E eu disse, trouxe, Chico. E estava esperando a oportunidade para lhe falar. Peguei o livro datilografado, com uma capa de cartolina, e ele disse, quer ler uma página qualquer? Vamos ver o que é que Joana tem para nós. Eu abri ao acaso e li. Fomos chegando praticamente ao local do abacateiro, na Vila dos Pássaros Pretos, em Uberaba. E ele então disse assim, Edivaldo, qual é o nome do livro? Eu disse, Joana colocou o nome Alerta. Ele disse, meu filho, que coisa impressionante. Há poucos dias desta semana, era um sábado, eu acabei também uma obra ditada por Emmanuel, que colocou o nome Atenção. O conteúdo é o mesmo, atenção, alerta, parece ser a mesma palavra em 2 sentidos de postura literária. E Emmanuel fala das dificuldades, colocando-nos alerta em torno daquilo que é fragilidade humana e que pode piorar. Estou muito contente, muito contente. Chegamos, participamos da atividade gloriosa, a leitura, os comentários de todos, também eu falei alguma coisa, a distribuição, os reencontros com centenas de pessoas de diferentes estados e talvez alguns países sul-americanos que sempre iam àquele encontro fenomenal. À noite, na reunião de atendimento para cartas aos desencarnados, quando ela estava terminando, Chico pegou o papel e disse, aqui tem uma mensagem para o Divaldo. Eu tomei um choque agradabilíssimo. E ele disse, chama-se Um Convite ao Leitor, a respeito do alerta. Ele disse que é o prefácio que ele está dando para este livro que também o comoveu muito. E Emmanuel começa, caro leitor, e aborda o prefácio, que faz lembrar o prefácio dado por Joana de Ângeles, e que eu tive o cuidado de colocar em fotocópia. Naquela época não havia os recursos gráficos de hoje. E então era uma fotocópia que se fazia na letra dele para autenticar,
Sem palavras, a página que vinha do além, pelo espírito de Skol, Emmanuel, através do seu instrumento de paz. Para mim, isso constitui uma das bênçãos, porque fazia meses Chico havia recebido para o nosso livro Filigranas de Luz, ditado pelo espírito Rabindranath Tagore, o prefácio. Ninguém sabia que eu tinha psicografado aquele livro. Em uma manhã, na casa de uma amiga nossa, ali pertinho de Pedro Leopoldo, dona Hermelita Horta, um exemplo de mulher cristã. Ela era mãe de 5 filhos, 4 rapazes e uma moça, quando o marido desencarnou. E ela ficou com muitas dificuldades. Muito amiga de Chico, continuou indo às reuniões públicas das sextas-feiras, lá no centro Luiz Gonzaga. E certo dia, o marido veio através do Chico e escreveu-lhe uma mensagem muito carinhosa, porque ela estava passando necessidades econômico-financeiras terríveis, até fome. E para poder sustentar-se com os filhos, ele improvisava fazer um pão caseiro, uma coisa a outra. E ele disse: Hermelita, nós ainda vamos progredir. Você vai ser padeira. Tente criar com nossos filhos uma padaria doméstica. E mais tarde, quando criarmos o nosso centro espírita, vamos oferecer aos mais necessitados os pães feitos pelas minhas mãos e lágrimas para os necessitados. E pasmemos, dona Hermelita, uma senhora suave e doce, foi criando a padaria doméstica, ela foi crescendo, se tornou uma padaria de portas abertas ao público. Ela criou o Centro Espírita Maria de Madalena, que nós tivemos a oportunidade de inaugurar. E então, ali na sua casa, às 10 horas da manhã, com a família Palermo, da cidade de Franca, paramos junto à mesa e o Chico perguntou: Hermelita, me traz aí um caderno, uma folha de papel qualquer. Ela trouxe. E ele escreveu o prefácio para o livro de Tagore. Nós todos ficamos emocionados, inclusive Chico, porque ele conta a pequena história de uma ave celeste e disse: você pode colocar como prefácio, porque na minha ignorância e fragilidade eu temia publicar o livro. Digo: meu Deus, este homem é um dos pais da literatura mundial. Escreveu o hino nacional da Índia, como ele próprio me contou. Escreveu mais de 1000 poemas musicados. Escreveu em inglês, em urdu, o seu idioma, e outras coisas. Utilizasse de mim é porque faltava qualquer instrumento que quisesse dedicar-se integralmente ao trabalho da doação espiritual. E então é natural que ele se utilizasse de um médium principiante, pois o Chico recebeu o prefácio sorrindo e me deu. Ainda hoje, casualmente, se existe o acaso, eu estava olhando da minha cadeira o dorso do livro Alerta e lembrei-me desta narrativa e da grande bondade deste médium, que não temia em apresentar os companheiros de luta que vinham na retaguarda, sem nenhum medo de competição, sem nenhum desejo, porque ao invés de competição entre nós, deve existir cooperação, não competição. Certo dia eu tive a ocasião de dizer a alguém que me criaram uma situação embaraçosa: não se perturbe comigo, vá diretamente ao patrão e reclame de mim. E eu perguntei: mas quem é o seu patrão? Eu disse: Jesus Cristo.
é também o seu. Se você tem alguma queixa, alguma coisa, fale com ele. Ele que o ajuda, que o inspira também, por misericórdia, procura ajudar-me. Eu que sou rebelde, tenho dificuldade de seguir a pauta dos seus conselhos. Então, esse Chico Xavier da intimidade, das horas difíceis, dos silêncios que faz cada um deles lembrarmos de Jesus. O Evangelho nos deixa transparecer que aquilo que está registrado é o mínimo, porque João chegou ao exagero de dizer que se fosse anotar tudo o que Jesus disse, os livros do mundo não caberiam. Claro que caberiam, mas não suportariam a grandeza. Não havia palavra para poder congelar aquele conteúdo nas suas páginas rutilantes. Então, assim era a vida do Chico. Certa feita, nós estávamos na cozinha, porque tudo terminava depois das 2 da madrugada. Ele parecia estar com a frescura da couve, como dizem os portugueses, quando se querem referir a pessoas jovens e brilhantes. E então, sempre se distribuía um café, mas também uma broa de milho. Quando eu recebi o título de cidadão beramense, ele disse a Dona Altiva Noronha, uma dama que era grande escritora, que dirigiu o Lar Infantil de Uberaba com o Dr. Inácio Ferreira por anos, abnegada, servidora da causa de Jesus. Ele disse, Altiva, mande preparar um bolo de metro, porque festa só tem gosto quando tem broa de milho. Ele era muito mineiro. E Dona Altiva, assim, mandou preparar doces, broas de milho, para depois da atividade que foi na quadra de esportes da cidade, aqueles amigos dele e os conhecidos meus, também amigos, fomos lá para o centro beneficiarmos-nos das maravilhosas guloseimas que são muito típicas da cozinha e da cidadania mineira. Então, estava a bandeja de café. E ele havia lançado uma tese, não servir a xícara com o pires, porque normalmente escorregava, e não colocar para cada xícara uma colher, porque ficava confuso. Então se colocava o adoçante, o açúcar, a rapadura, o que fosse, e uma colher só fazia misturar toda a bandeja. E ele, que era servidor nosso, saiu com a bandeja na mão e foi oferecendo. Então alguém percebeu que a xícara parecia estar suando, talvez muito quente, mas percebeu que aquele suor que vazava pela porcelana era perfumado. E então disse assim, meu Deus, Chico, você pegou na xícara pela asa e impregnou-a de jasmim. Ele riu e disse, meu filho, se eu tivesse qualquer perfume, seria Detefon. Estava muito na época esse tipo de mata-insetos. Então sorrimos, mas é que na outra xícara já era rosa, na outra já era outro aroma, e assim sucessivamente. E ele dizia, é nossa querida Sheila, abençoando-nos com a sua ternura. E eu me lembro da primeira vez em que eu pude fruir as bênçãos da sua mediunidade. Essa mediunidade odorífica. Estávamos caminhando para a casa do seu irmão André e fazia muito frio. Era junho, quando normalmente eu viajava a Uberaba. E em junho as temperaturas em Uberaba, então, eram muito frias. E eu, acostumado ao clima baiano, disse, mas está fazendo frio, não é, Chico? Ele adorava usar um paletó.
Então ele puxou o paletó, cobriu-se, eu ajudei a guardar a garganta, sorrimos, e nesse meu movimento eu senti um perfume. E disse assim, mas Chico, que perfume espiritual. Ele disse, Edivaldo, aqui em Pedro Leopoldo, neste período de inverno, as flores perfumam muito. E eu aceitei a tese e fomos andando. Ao andarmos até chegar à casa do André, que ficava a alguns quarteirões, os perfumes variavam. E eu então não aguentei, disse, Chico, os perfumes misturam-se. E esses aqui são típicos. Primeiro vem um, passa. Vem outro, passa. Isso me parece um perfume espiritual. E sem dúvida, realmente é. Mas não é meu filho. É dos nossos amigos espirituais. Eu fico com vergonha de eles terem que me utilizar. Então é essa alma pulcra de criança, e aquele que se fizer como a criança, como não é uma criança ingênua, o que seria uma criança estúpida, porque a criança de hoje foi um ser que tem muitas existências e há sabedoria, porém, nesse momento do mergulho da matéria, a memória é bloqueada. E aquele que se parecer com uma criança nessa fase, que não tiver malícia, ainda não despertou para a vingança, ainda não compreendeu as tramóias do eu, do ego, ainda não se deixou dominar pela inveja, pela inferioridade dos gostos, esse que assim seja infantil, no seu sentido de amar e que ame com entrega total, estes ganharão o reino dos céus. E Chico Xavier era uma alma de pulcritude infantil e de veneranda sabedoria búdica. Qualquer um tema que nós lhe trazíamos, ele abordava com proficiência. A doutora Terezinha Ré, casada com o nobre psicólogo suíço, Dr. André Ré, amigo e colaborador de Piaget, da Universidade de Genebra, falou-me oportunamente, também amiga de Chico Xavier, vindo uma das vezes de Genebra a Goiânia, ela é goiana, foi visitar o Chico e abordou temas de alta magnitude da psicologia infantil, da política, tratado dos organismos internacionais de Genebra. E ela me disse, Edivaldo, vieram-me as lágrimas muitas vezes, como ele abordava qualquer tema em que eu sou versada por obrigação profissional, com mais sabedoria e claridade do que eu. É impressionante a bagagem intelectual que aquele espírito guarda. Eu disse, mas Terezinha, lembre-se que ele se comunica com as entidades mais venerandas da língua portuguesa, nossa língua mãe, e naturalmente do mundo que o visitam, porque ele é uma das pilastras do templo da fraternidade universal. Então isso pode dar ideia a quem não teve a oportunidade de conviver com este homem amor, conforme Vanucci, da então Rede Globo, do Fantástico, o classificou depois de uma longa entrevista com ele, ambos eram muito amigos, Vanucci e de Uberaba. Então, temos uma ideia da razão pela qual a Federação Espírita Brasileira, que tanto o ama e que recebeu das suas mãos mais de 100 obras consideradas fundamentais do desdobramento da doutrina espírita para o que ele veio à Terra,
a federação está reservando uma semana de homenagem ao apóstolo pelo seu aniversário. E com uma linda exposição na sua sede, para que nós, os médiuns de menor qualidade, tenhamos um modelo para seguir. Jesus é o modelo e guia, mas existem aqueles que se tornaram modelares em Jesus Cristo. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e milhares que entregaram a vida ao Holocausto nos primeiros 300 anos e até hoje nos países que combatem o cristianismo, que deram a sua vida pela vida com V maiúsculo. Ainda esta semana, todo dia morre um cristão nesses países em que a lei é terrível, principalmente contra aqueles que seguem a doçura, a mansuetude, a caridade da doutrina de Jesus. E hoje, muito bem desdobrada nas páginas sublimes e canoras do Evangelho segundo o Espiritismo. Disseram-nos os benfeitores espirituais, daquele dia já recuado, em que ele perguntou à pessoa que estava ao seu lado na cama, naquele domingo ao entardecer, quem ganhou foi o Brasil. E a pessoa disse, foi Chico. Ouça a alegria do povo, as bombas. Ele havia dito que ele ia morrer num dia em que os brasileiros estivessem felizes. Então ele disse, desta forma, o Brasil é pentacampeão de futebol. Pai nosso, que estais nos céus. Houve um grande silêncio. A pausa respiratória. O sacrário da matéria libertou a ave saudosa do paraíso e ele voou para o encontro com Jesus, que o recebeu eternamente, enquanto mãos invisíveis escreviam nos céus de Uberaba, salve Cristo, aqueles que te amam, te honram e te homenageiam. Chico Xavier havia desencarnado.